Pessoal, eu quero trazer um último tema para análise aqui, para falar um pouquinho sobre o preço dos alimentos, né? O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou hoje que o preço da carne está mais barato, apesar de ainda estar elevado. O ministro disse que o preço do ovo ainda sofre resistência, mas que nessa semana o governo terá reuniões sobre possíveis medidas. O Teixeira diz que o presidente Lula tem uma obsessão em fazer com que o preço dos alimentos caibam na renda, ou caiba, né, o preço na renda dos trabalhadores. Eu quero trazer as aspas dele aqui, ó. O que a gente está sentindo é que nesta semana os preços da carne estão caindo. Ainda estão altos, mas estão caindo. Também os preços do arroz. Está entrando uma nova safra de arroz. Os preços do feijão também estão caindo, Alan Gani. É a percepção do ministro. Pois é, eu acho que o ministro deveria ir mais ao supermercado, né? Porque quando a gente vai ao supermercado, eu não vejo nada caindo, eu vejo tudo subindo. Uma caixa de ovo, nesse final de semana, eu vi, estava por R$22. Até pouco tempo, esse ovo era vendido a R$12, R$13. A gente está falando de R$22, entre outros itens alimentícios. Agora, vai vir aí essa safra, né? Essa super safra, há uma expectativa de que pelo menos pare de subir, mas o ponto também é que o dólar continua num patamar muito elevado. E no direto ao ponto, eu fiz essa pergunta lá para o Neri Geller, e ele disse, de fato, é o dólar. Eu falo, opa, mas aí não tem responsabilidade do governo federal nisso daí, e ele acabou concordando que havia, sim, né, uma parte de responsabilidade à medida que tem toda uma incerteza fiscal. Aliás, eu vi que o dólar chegou a 5,68 hoje, né? Sim, fechou em 5,68. Menor cotação em 4 meses. Agora, se esse dólar, eu não acredito que ele continuará nesse movimento de queda, está muito relacionado, né, à questão dos Estados Unidos. À questão dos Estados Unidos. Agora, se ele continuar no movimento de queda, aí tudo bem, aí você pode ter um impacto significativo nos alimentos, mas eu não vejo dessa maneira. O que poderia trazer de volta esse dólar ali para casa de 5, 5,15 que a gente estava acostumado, é uma sinalização concreta do ponto de vista fiscal. Reduziria o dólar, teria um impacto, um menor impacto no custo de produção dos alimentos, né? E isso teria um repasse nos preços. Junto com a safra agrícola recorde, aí a inflação de alimentos estaria controlada. Só de alimentos, tem inflação de serviço também. Fábio Piperno, você acha que o ministro está viajando? O pessoal da rádio está de volta, né? Nós estamos discutindo aqui a fala do ministro Teixeira de que o preço da carne caiu, que ele já percebeu essa redução lá nos supermercados. Pode falar, Piperno. Primeiro que eu tenho realmente, o dólar está caindo por uma série de fatores, né? E subiu também por causa do Trump em determinado momento, mas eu tenho muito medo, por exemplo, desses alguns dados favoráveis aí que são divulgados, como esse do crescimento do PIB, que outro dia na capa do Valor Econômico eu peguei uma manchete assim, mercado vive dia negativo após fortes dados de emprego. Isso realmente é um perigo na visão do mercado. Mas, de qualquer forma, eu vou no supermercado praticamente todo dia. O mercado, no quarteirão da minha casa, eu vou na padaria e no caminho eu paro no mercado para comprar as coisas lá do dia e tal. Sou um pouco, como diria Alan Gani, um pouco conservador nisso. Então, eu observo todo dia esse movimento. Então, por exemplo, ovo continua muito alto, café está muito alto e carne abaixou um pouquinho. Agora, é suficiente? Isso é claro que não. A população espera que a queda seja maior. Dá para confiar só na maior oferta nessa época de safra? É óbvio que, né, os manuais de economia nos ensinam que maior oferta, os preços tendem a cair. Mas aqui no Brasil, em matéria de preço, há alguns milagres, sempre para cima. Fala, Segré. No negócio da venda de proteína, frigoríficos, enfim, toda a cadeia, está em mãos de poucas pessoas, muito perto do governo. O governo deveria chamar eles e falar, por que está tão caro? E não está diminuindo o preço da carne porque tem mais oferta de vaca. Tem uma questão aí que não está muito bem explicado. E eu fico feliz de que o presidente Lula tenha achado quem está roubando o valor. No ovo ainda não conseguiu, mas na carne, pelo menos, não tem a ver. E o dólar, não se enganem, né? Quando o importador tem um dólar subindo, automaticamente aumenta o preço. Quando tem um dólar diminuindo, ele não vai diminuir o preço por uma questão de preservação de recompra. Ele vai vender ao preço de hoje e ele não sabe quanto estará o dólar daqui a 3 meses quando ele tem que pagar. Claro,
tem ferramentas, forward, hedge, um monte de ferramentas financeiras que a maioria dos importadores não conhece. Então ele vai ficar dizendo, eu fico por aqui. Se depois me convence e eu recomprei e o dólar estava baixo, aí com o estoque já preservado, aí posso diminuir. Mas não tem um impacto de diminuição rápida, não. Ô Zé Maria, sobre os ovos, o ministro falou o seguinte: o importante é acompanhar semana a semana e, ao mesmo tempo, dialogar com os produtores. E alguns produtos ainda não baixaram, mas nós vamos aumentar os esforços, como nos ovos, cafés. Agora, na Páscoa, nós temos também os derivados do cacau, ou seja, a carne para ele já caiu e aqueles que não caíram, haverá um esforço extra do governo para fazer com que eles diminuam de preço. É uma narrativa, né? O Datazé confirma, a carne realmente parou de subir e estacionou e agora caiu mesmo um pouco a carne. O grande debate, o deputado e agora ministro Paulo Teixeira, ele tem uma responsabilidade muito grande nesse setor, né? Ele é ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E na agricultura familiar está ali grande produção de alimentos para a mesa, né? A cadeia de exportação é outra, larga escala, que não é a familiar. Então ali o ministério dele tem inclusive a Conab, que me disseram aqui que a Conab será novamente reforçada, comprar silos, alugar e fazer estoque. O governo comprar, quem me disse foi o próprio ministro, comprar safras futuras, que aí garante o preço e obriga o produtor a plantar e tal, e melhora. Então, o ministro, ele tem uma grande responsabilidade na formação dos preços dos alimentos no Brasil, que é a agricultura familiar. Então, é verdade, a carne estacionou e está caindo. A grande história aí é a narrativa. O que o governo fez para que a carne caia o preço? Nada. O que o governo está fazendo para que os alimentos caiam os preços, que é a previsão? Nada. Mas está fazendo um discurso que os produtores estão mostrando que é um discurso porque o governo sabe que quando chegar a safra os alimentos vão cair e aí fica como dividendo para o governo fez o preço da comida cair. Mas não vai cair porque vem uma safra, né? Se nada acontecer de extraordinário, porque a agricultura é assim. Então, na verdade, aí está o discurso e a realidade. Você concorda, Gani? Olha, eu concordo, porque não teve nenhum efeito do governo até agora, né? E a queda... Mas como que eles alcançariam, então, qualquer resultado a médio e longo prazos se, como mencionou o Zé, há um descolamento da realidade? Ou seja, a proposta seria descolada da realidade? A única coisa que eu vejo que teria algum efeito, porque você tem variáveis aí, Evandro, que você não consegue controlar. Então, o preço da carne, por exemplo, você tem uma questão de baixa oferta mundial. Ovo, idem, alta demanda nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil também uma menor oferta por conta de questões climáticas. Café, quebra de safra no Vietnã e na Indonésia. Então, você não consegue controlar esses efeitos. O que está ao alcance do governo? O que ele pode fazer, pelo menos a curto prazo? É o custo de produção. E o que está atrelado ao custo de produção? É dólar. E o que está atrelado ao dólar? A questão fiscal. Então, por que esse dólar chegou a bater 6,30? Tudo bem, teve toda uma incerteza em relação aos Estados Unidos, é verdade. Mas, em grande parte, bateu 6,30 por conta do pacotinho fiscal. Aquele pacote fiscal anunciado, né? Aquele pacotinho de figurinha, você abria e não tinha nada. Tá certo? O pacotinho fiscal. E aí você tinha aquela figura premiada do pacotinho fiscal, que era a isenção do IR. O dólar disparou. Ou seja, e é claro que isso encareceu a produção, seu Fábio Piperno. Ou seja, encontraram uma razão artificial. Não houve nenhum problema estrutural. Não, houve um problema. Porque houve... Não, a economia é muito regida de expectativa. A partir do momento que você sinalizou que você está abrindo a torneira do gasto então, a partir do momento que você cria uma expectativa... O dólar disparou e é claro que encareceu a produção. Agora, você tem outras variáveis que você não consegue controlar e que aumentaram o preço. O que o governo poderia fazer? A responsabilidade fiscal traria o dólar de novo. Aliás, não foi uma coincidência? O preço do alimento começa a disparar quando o dólar começa a disparar. E quando é que o dólar começa a disparar? Com o anúncio lá do pacote de figurinha. Vamos lá.